Queridos, hoje é o primeiro culto da quarta profética e nada mais profético do que a data do culto. Eu não sei se você sabe, mas hoje é o dia 7/7 de 2021. 2021 dividido, aliás, 21 dividido por 7 é 3 vezes 7. Então é como se fosse 5 setes, amém? Então 7/7/21, 3 vezes 7. Então 5 vezes 7. Eu quero dizer para você que eu vou falar hoje sobre o número 7. Que engraçado, né? E o número 7, querido, refere-se na Bíblia a ciclos completos. E eu queria falar de 5 ciclos que você tem que completar na tua vida. 5 ciclos que você tem que completar, que você tem que entrar na tua história, que você tem que viver, amém? Então veja, querido, eu não sei se vocês sabem, mas logo que Deus diz ao povo que eles iam entrar na terra prometida, quando eles entram, Deus dá a seguinte ordem: vocês vão trabalhar 6 anos e no 7º ano você vai descansar. Você vai trabalhar 6 anos e no 7º ano você vai descansar. Não vai produzir nada. De tal forma que o fruto do 6º ano de trabalho de vocês vai render tanto que no 7º vocês vão poder ficar tranquilos. E aí o que acontece? O povo obedece ou não obedece? Não obedece. Então, passa-se 490 anos e o povo não cumpre o princípio do 7º ano. E o que acontece? A Bíblia, através do profeta Jeremias, profetiza juízo sobre a nação e eles ficam 70 anos cativos na Babilônia. 70 anos porque um ano representa cada sábado que eles não, cada ano sabático que eles não guardaram, que eles não descansaram. Então, são 490 anos que eles ficaram sem cumprir o princípio que Deus mandou. Aí você verifica em 2 Crônicas 36, 21, está lá dizendo, 2 Crônicas 36, 21, está lá dizendo o seguinte, vai aparecendo no telão aí, 2 Crônicas, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, ou seja, até que se completasse os sábados que era para ter tido, todos os dias da desolação repousou, até que 70 anos se cumpriram. Ou seja, 490 anos sem cumprir o ciclo que Deus mandou. Foram 70 anos de escravidão. Querido, sabia que trabalhar além da medida, às vezes, querido, não é bênção? Trabalho é bênção, agora trabalho demais não é bênção. Quando você vê lá Faraó no Egito, Deus querendo libertar o povo, ele fala o seguinte, Faraó vai contra e diz, eu vou dobrar o turno de trabalho desse povo para que eles não possam adorar. Sabia, querido, quando você não entrega na mão de Deus, você fala, não, mas eu vou fazer com a força do meu braço, deixa que eu vou até o fim nesse assunto. Quem sabe, querido, você está agindo de uma maneira prudente na tua cabeça, mas na verdade, maldito é o homem que confia no homem e faz da força do seu braço a sua torre forte. E ele não descansa, ele não confia, ele não entrega, tudo depende dele. Se eu não semear, não vai ter. Está Deus dizendo, até aqui vai você e daqui para lá não vou eu. E a gente sempre quer dar um jeitinho. Está lá Deus dizendo para Abraão, olha, você vai ter um filho da promessa e eu vou te dar através dessa mulher. Não, mas eu não aguento esperar, eu vou dar o meu jeito. E aí vem Deus, um belo dia, chega para Abraão e fala assim, Abraão, lá em Gênesis 22:2, ele diz assim, Abraão, pega o teu único filho e sacrifica para mim. Acontece que Abraão já tinha um filho chamado Ismael, só que Deus disse, pega o teu único filho e me dá, em Gênesis 22:2. Pega o teu único filho e me dá. Sabe por quê, querido? Porque eu e você olhamos Ismael, que Ismael, na verdade, seria o primeiro filho de Abraão. Só que Deus está olhando o único filho que ele mandou ter. Deixa eu te falar, querido, tudo que Deus não mandou fazer, ele não enxerga na tua vida. Ele decide não ver. Em Gênesis 22:2, está lá escrito. Pode abrir, eu vou falando, você vai abrindo. Olha o que está escrito. Gênesis 22:2. Acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Só que ele tinha 2 filhos. Gente, tudo que não é de Deus para você, ele também não enxerga. É você que inventa. É você que cria. Sabe o que é interessante? O que você diria para alguém, digamos que essa pessoa vivesse aqui, 490 anos, fora da palavra de Deus. O que você diria para uma pessoa dessa? Se ela pudesse viver, você fala assim, cara, você merece a desgraça. O que você diria para uma nação que está há 490 anos, fora do ciclo que Deus estabeleceu para a vida dela? Você fala assim, cara, você está perdido. Mas sabe o que acontece, querido? Aí que chega o ponto em que eu entro e recebo o ciclo de Cristo da minha vida.
A Bíblia diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça veio na pessoa de Jesus. Quando Jesus entra, todo o ciclo de escravidão que eu gero por desobediência foi punido na cruz e eu sou liberto no nome de Jesus. Como assim, pastor? Então são 490 anos, sem guardar, que gerou 70 anos de escravidão. De repente, em Mateus 18, rapidão, para você ser esperto aí, Mateus 18, versículo 21 e 22, olha o que está escrito. Chegaram para Jesus e perguntaram, mestre, Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes eu posso perdoar? Versículo 22. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá quanto? 490. Os mesmos 490 anos que o povo desobedeceu, que gerou 70 anos de escravidão, Jesus está dizendo assim, quando ele chega na terra, ele fala assim, eu perdoo, eu vou redimir você, eu vou te perdoar, eu sei que muita lei, muita gente está dizendo para você condenar e viver a desgraça na tua vida, mas agora eu cheguei na tua história. O primeiro ciclo que eu queria falar para você, é o ciclo da graça de Deus, que ele chega, e porque ele chega tudo muda, não é porque você merece, mas porque ele chega tudo muda. Simplesmente um homem chamado Pedro estava pescando no seu barco, uma noite inteira de fracasso, mas de repente, em vez de chegar e dar 10 princípios de ver como é que Pedro ia mudar, Jesus chega na história dele, pede o barco dele, entra na vida dele, Pedro dá essa abertura, e quando Jesus entra, querido, e manda lançar a rede do outro lado, ele pesca tantos peixes que não dá conta de segurar todos, tem que vir gente ajudar. Quando Pedro chega em terra, ele se ajoelha, sem nem saber lei nenhuma, sem não saber nada, e fala assim, afasta de mim que eu sou homem pecador. Nós temos um Cristo que nos constrange com a sua graça e nos convence com a sua bondade. Eu vejo Jesus, quando eu decido receber o ciclo da graça, entra na minha história, e tudo que eu devia pagar pelos 490 anos, Ele está dizendo, eu te perdoo. Eu purifico. A época da escravidão acaba porque eu cheguei na tua vida. Uma mulher com 18 anos, vivendo encurvada, mas ela merece, ela está ali, ela está possessa com o espírito imundo, mas Jesus chegou. Uma mulher que pela lei merecia ser apedrejada, estava lá, já tinha sentença, vamos apedrejar essa mulher, mas Jesus chegou. E fala assim, olha, quem não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nessa mulher. Agora eu digo uma coisa, vá e não peques mais. Nós vivemos uma igreja hoje que diz, não peques mais e depois você vá. Deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai parar de pecar. Se você depender de você parar de pecar para ir, você nunca vai ir. E Jesus fala, vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. A graça entrou. Eu preciso entender que nos ciclos perfeitos da vida, para que a perfeição me alcance, não é porque eu consigo fazer tudo perfeito, mas é porque eu dei a abertura para aquele que é perfeito entrar na minha vida. É por isso que o nome Jesus é Yeshua, Salvador. Querido, deixa eu te falar uma coisa, a única hipótese de você precisar do Salvador é se você se considerar um perdido. É impossível salvar alguém que está se afogando e ainda está tentando se salvar de um afogamento, é impossível. Ele tem que parar de nadar para que o salva-vidas possa alcançar ele. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se você for viver pelas próprias forças, achando que vai alcançar algo diante de Deus, eu vou dizer uma coisa, é impossível que o Yeshua, o Salvador, te salve. Eu tenho que reconhecer, Jesus, que eu preciso dele. Esse é o melhor ciclo da vida. Você começa a receber coisa que você nem merece. Mas por que, Jesus? Porque simplesmente Jesus entrou na casa. Porque simplesmente Jesus chegou. Antigamente na lei Moisés chegava e o primeiro milagre que ele fez, que o outro não fez, foi tocar o rio Nilo e transformar em sangue. Quando Jesus chega, o primeiro milagre que ele se revela é pegar a água, a mesma água que Moisés transformou em sangue. Jesus chega dizendo, não é mais sangue comigo, eu vou trazer alegria, vinho para essa festa. Faltou vinho, eu estou aqui. Eu vou dizer uma coisa para você, querido, aonde Jesus chega. Mas o pastor, ele podia ter organizado melhor o casamento, podia ter vinho, podia. Mas querido, quando Jesus chega, aquilo que você não merece, Ele te dá. Aquilo que você nem imaginava que poderia acontecer, começa a acontecer. Porque a graça chegou na tua vida. Mas o que eu preciso fazer ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Ele é a salvação, Ele é a bondade. Aonde Ele está, a vida e a vida em abundância. Amém? Sabe o que eu acho interessante? Que quando eu recebo de fato essa graça de Jesus, é impossível eu não entrar num segundo ciclo da minha vida, num ciclo chamado entrega.
O primeiro ciclo, eu entendo que para ser perfeito, eu tenho que receber aquele que é perfeito, que é a graça de Deus. Mas para que eu possa viver e manifestar essa graça, eu tenho que entender que eu tenho que entrar no segundo ciclo, chamado entrega. Como assim, pastor? Eu vou te dar um exemplo. Um belo dia, um jovem rico, muito rico, tinha muitas posses, chegou até Jesus e falou: Jesus, olha, eu cumpro todos os mandamentos, os 10 mandamentos, eu manjo todos, eu honro todo mundo, eu faço do jeito certinho, bonitinho, como tem que ser. E Jesus falou assim: olha, parabéns, você está matando a pau, então faz o seguinte, vende tudo que você tem, doa e me segue. E aí, ele fala assim: eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Ele vira as costas e vai embora. Quem recebe aquilo que não merece, quando entende aquilo que recebe, não se isenta a entregar o que tem. Quando eu entendo que eu sou amado, quando a generosidade me afeta, eu não me eximo em entregar o que eu tenho. Quando eu recebo amor, eu não me isento de manifestar o amor que eu também tenho. A partir do momento que eu digo que te amo e você manifesta amor, mas eu não consigo retribuir, porque eu nunca recebi de verdade o teu amor. Já tem um segundo homem, que um belo dia sobe numa árvore chamada sicômoro, e sicômoro, você sabe que a espécie dessa árvore nem tem em Israel, é uma árvore que vem da Tanzânia, uma ave que come a semente lá, vem, passa por cima em épocas de inverno, e faz seu cocô, e ela brota lá em Israel, e nasce uma árvore chamada sicômoro. Sicômoro do hebraico significa restauração, Zaqueu do hebraico significa puro, e de repente, sem querer, querendo, um homem chamado Zaqueu, ladrão, que era para ser puro, mas sobe em cima de uma árvore chamada sicômoro, que significa restauração, e um belo dia tem um encontro com o mestre, e o mestre entrega a sua vida, e ele de fato recebe, e a restauração da árvore, junto com o nome puro, se unificam numa coisa só, e de repente esse homem entende o convite que Jesus faz para ir na própria casa dele, ele o recebe, ele é amado por Jesus, a tal ponto, querido, que chega no final da conversa, Jesus não fez nem momento ofertório, nada, ele fala: olha, eu entendi o teu amor, eu entendi a tua boa notícia, eu entendi a tua palavra, eu recebo a tua paz, eu recebo o que você tem para me dar, eu quero você todos os dias na minha vida, é por isso que hoje eu vou dizer, eu vou restituir 4 vezes mais a todo mundo que eu roubei, metade do que eu tenho eu vou doar, porque hoje eu sei que você entrou na minha casa, e Jesus fala: não é só eu que entrei, a salvação entrou na tua história, querido, quando eu recebo a graça de Deus, eu começo a manifestar um ciclo na minha vida, que é um ciclo de entrega. Querido, se você não está num ciclo de entrega, é possivelmente que você ainda não entendeu o amor de Deus. E eu vou dizer, o evangelho começa com um amor que não tem como exprimir em palavras. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não tem como dizer o quanto. Nós conseguimos medir um amor de um outro, Deus não tem como medir o amor dele. E porque ele amou, ele entregou. Todo amor é similar a uma entrega. Quem diz que ama e não entrega, não ama. Porque o verdadeiro amor disse que quando ama de tal maneira, não conseguiu deixar de entregar aquilo que lhe era de mais precioso, o seu próprio filho. Agora, pastor, beleza, eu entro no ciclo de receber o favor imerecido, eu acredito que Deus me ama de tal maneira que entregou seu filho, eu recebo essa graça, e eu sei que agora todos os ciclos de enfermidade e maldição que carregavam na minha vida, foi quebrado. Eu entendo que eu tenho que, de fato, entregar, porque eu recebi isso aí. E que outro ciclo que seria importante eu também vivenciar? Eu vou dizer, querido, é entender que você deve entregar aquilo que Deus mandou você entregar. Como assim? Aonde Deus mandou você entregar? A Bíblia diz que o reino dos céus é como um homem que semeou no seu campo. Sabe qual é o problema, querido? Você não está semeando no seu campo. Sabe quem é você? Você é quem você é na sua casa. Você é quem você é no seu campo. Você é quem você é aos seus amigos. O pastor Lucas é o pastor Lucas aqui. Ele não é o pastor Lucas lá, porque lá todo mundo cria uma imagem dele lá. Agora, eu sou o que sou aqui. Aonde eu devo manifestar genuinamente a minha entrega, de fato em todo lugar, mas principalmente no seu campo. Esse é o ciclo que eu tenho que viver. Jesus Cristo disse que profeta dentro de casa não tem honra, e por isso ele não fez milagres.
Sabe uma coisa, querido? Tem gente vivendo de milagre, mas só quando vem algo de fora, mas só quando vem algo extraordinário de fora, mas só quando vem uma notícia do outro lado. Querido, eu vou dizer uma coisa, aí de fato os milagres acontecem quando veio aquele cara ali e falou, aquele negócio, o milagre aconteceu. Mas Deus colocou vários caras e caras do teu lado, que o milagre Deus está querendo manifestar o tempo todo. Só que Jesus Cristo disse que não é porque o profeta de casa que estava em casa que não rolou milagre. O profeta de casa não fez milagre porque não tinha honra. Honra é combustível para milagre, igual gasolina é para carro. Quando eu entendo, querido, que o reino dos céus diz respeito a alguém que semeia no seu próprio campo, eu entendo que existe um ciclo chamado próximo. Querido, todo te impacta receber uma notícia de que alguém que está longe morre, mas o que verdadeiramente vai tirar a tua noite de sono é se alguém do teu lado falecer. Os piores choros da minha vida não foi da história de alguém importante que morreu lá do outro lado do mundo. Os piores choros que eu recebi de ligação foi de um pai, de um irmão. Os piores problemas que eu vejo perder a noite de sono é de alguém coladinho, do lado, que você muitas vezes não dava bola e ele perdeu. Eu digo para você, entre no ciclo daquilo que está ao seu alcance, perto de você. Se você ganhar o mundo e perder a sua casa, querido, você é pior que o incrédulo, você perdeu a fé. Uma mulher, um belo dia, ela via um profeta passar perto da sua casa, e ela falou, esse cara está aqui, Deus está movendo, está perto de mim, eu tenho que fazer a diferença na vida dele. Eu vou construir uma casa para ele, ela constrói uma casa para ele. Você sabe a história. Ele, à luz de Deus, dá um filho a ela, o filho morre, ele ressuscita o filho. E um belo dia, querido, essa mulher recebe uma palavra desse mesmo profeta e fala o seguinte, ouve os seus profetas e prosperareis. Ele escuta a palavra, o profeta fala o seguinte, sai dessa terra que vai vir fome, fica 7 anos fora. E ela fica 7 anos fora. Passados 7 anos, ela volta para aquela terra. Quando ela volta para aquela terra, o ajudante do profeta dela estava contando uma história para o rei de Israel. E falando assim, contando os feitos do profeta. E o rei estava ouvindo assim, poxa, o profeta fez isso? Sim, o profeta fez isso. Pô, o profeta fez aquilo, outro, sim. E Geazi contando, sim, o profeta fez aquilo mesmo. E o rei, caramba, o profeta fez isso? Sim, fez isso. E Geazi começou a contar. E aí teve uma mulher que construiu uma casa para o profeta, e é o seguinte, o profeta deu um filho para ela em nome do Senhor, o filho morreu, ele ressuscitou, tal, mulher abençoada, e de repente, a mulher está vindo. A mulher está vindo. E quando a mulher está vindo, querido, Geazi falou, é essa mulher. É essa mulher. Quando eu falo no rei, falou assim, o quê? É essa mulher a história que você está me contando? Sim, é essa mulher. Então, eu quero que restitua 7 vezes mais a vida dela, que tudo que ela perdeu, corrige o que ela perdeu e restitui 7 vezes mais aquilo que é dela. Sabe de uma coisa, querido? Quem semeia no próprio campo, vou mudar a África, muda a tua casa, vou ajudar o cara que está do lado, ajuda a tua igreja, ajuda a pessoa que está do teu lado. Tem ciclos que você tem que entrar na tua vida. Receba a graça de Deus, não consigo não entregar. Agora eu tenho que entregar, então saiba inteligentemente a quem você vai entregar. Semeie no teu próprio campo, porque você vai comer os frutos dele. Pastor, e o quarto ciclo que eu vou dizer para vocês, ele está em 1 Reis 18:44. Olha só, 1 Reis 18:44, olha o que está escrito. 1 Reis 18:44. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Sabe o que é isso, querido? O profeta falou, até que eu fale novamente, não vai chover nessa terra. E aí, um belo dia ele falou, agora vai chover. E ele vai e ora, Senhor, beleza, já tem 3 anos e meio que não chove, agora eu vou falar para chover, tá bom? E Deus fala, tá bom. Vai, Senhor, em nome de Jesus, chove. Não chove. Mas peraí, eu dei uma palavra para parar de chover, agora eu dou uma palavra e não volta a chover? Não volta. Aí ele, peraí, ora a 2ª vez, volta a chover, pode voltar a chover, abre os céus. Aí ele manda o profeta dele, você um dia vai estar lá no Monte Carmelo, você vai ver como é que é. O cara desce uma montanha, aliás, ele sobe uma montanha para ver se tem chuva. Não tem. E o profeta fica fazendo 3, 4, o profeta, a Bíblia diz que ele ora 7 vezes. O que quer dizer isso? Que tem ciclos na tua vida, querido, que você vai entrar nele orando e vai sair dele orando. Não vai depender de você.
Você vai entrar, mas o meu marido, calada. Mas o meu amigo, calado. Mas essa situação, calado. Você vai entrar orando e vai sair orando desse ciclo. Você não vai nem fazer nada. Você vai entrar e vai permanecer orando e sair orando dele. Jesus fez vários milagres, fez muita coisa, e os discípulos não perguntaram como fazer milagres a ele. Os discípulos identificaram que o milagre que Jesus fazia provinha da vida de oração dele. E perguntaram para ele, como é que nós devemos orar? Não como é que eu devo multiplicar pão, não como é que eu ando sobre as águas, não é como é que eu curo o leproso. Eles identificaram que esse sobrenatural vinha de uma comunhão íntima com Deus através da oração. E eles perguntaram, como é que nós devemos orar? Tem ciclos da tua história, querido, eu vou dizer, é um ciclo eterno, que você entra orando e sai orando, e que você sempre tem que estar nesse ciclo, iniciar orando e terminar orando, porque existe uma batalha espiritual. Daniel não fez mais nada, querido, ele orava de dia e de noite, jejuando, esperando o anjo vir dar a resposta, querido. Sabe por quê? Tem resposta que de fato é do teu esforço, tem resposta que de fato é da tua inteligência, mas tem resposta que é só Deus que manda. E em vez de reclamar, querido, há um ciclo que você estabelece no meio da crise, que é o clamor a Deus. Quando Davi chega em Ziclag, toda a sua família foi embora, todo mundo quer matar e apedrejar ele, eles choram até perder a força, e Davi fala, só um minuto, eu sei que vocês querem me apedrejar, mas deixa eu clamar a Deus. Há ciclos que você só vai sair da tua vida se você tiver vida de oração, um ciclo constante de oração. Você vai começar orando e vai sair orando disso. A Bíblia conta uma história que nós devemos persistir na oração. Fala de um juiz que não está nem aí para os outros. E uma mulher nunca para de bater na porta dele, nunca para. Ela não faz nada diferente, ela só não para de bater na porta dele, pedindo que julgue a causa. Eu vou dizer, até que um dia o juiz aprove seu coração e julgou a casa dela. E Jesus está falando assim, assim também é a oração. Tem coisas, querido, que não é bater em 10 portas, mas é não parar de sair do seu secreto. Porque a Bíblia diz que aquele que se tranca no seu quarto, em secreto, encontra a sua recompensa. Tem recompensas, querido, que vai vir num ambiente de oração e só nele. Tem lugares que você vai gerar coisas somente no seu ambiente de oração. E pastor, qual é o quinto ciclo que eu devo entrar, manifestando os 5 setes da graça, da entrega, de enxergar para quem eu entrego, que é meu próximo, o quarto da oração, o quinto ciclo que eu devo entrar e não devo sair dele. Sabe o que é? Que o segundo maior juiz da tua vida, depois de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é você mesmo. É você mesmo. Pelas tuas palavras você vai ser condenado ou absolvido. O que você está vivendo hoje é fluxo do que você fala. A Bíblia diz que eu devo guardar o meu coração, porque do meu coração procede as fontes da vida. E a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está? Automaticamente, querido, isso não é uma frase popular. Isso é uma frase de Jesus. Todo mundo acha que é uma frase popular, né? A boca fala, o coração está cheio. Não é. De fato. Agora, a Bíblia diz que do coração procedem as fontes da vida. Se do meu coração sai o que eu falo, significa que o que eu falo está no meu coração. E o meu coração gera fontes para a minha vida. Ou seja, quando eu quero saber a história de alguém, eu escuto ela 3, 4 minutos, eu já sei. Quando eu quero saber da vida de alguém, eu escuto ela falar 5 minutos da história dela, eu já sei como é que ela está. Porque quando ela fala, ela me revela o coração. E quando ela me revela o coração, ela me revela a fonte dela. Por isso, querido, mude o que você fala. A Bíblia diz que aquele que usa bem a sua língua comerá do fruto dela. Deixa eu te falar uma coisa, faça um cardápio para o seu coração, deixe ele se alimentar de palavras boas, para jorrar coisas boas para você. Faça um buffet daquilo que você quer viver. Por isso a Bíblia diz, comece a dizer, aquele que está fraco que é forte, querido, porque não é a tua realidade, você decreta o que vai acontecer na tua vida. Sabe, querido, um homem chamado Isaac, ele disse o seguinte, eu vou abençoar meus filhos, acerca do futuro deles, é o que a Bíblia diz. E, você bem sabe a história, Esaú e Jacó. Jacó enganou Esaú, comprou a primogenitura dele. Sabe uma coisa interessante, gente? Você sabe que se você tem 2 filhos e um nasce primeiro que o outro, é impossível você falar que o segundo é primogênito, concorda comigo? Ou seja, nasceu o segundo filho, é impossível você dizer que o segundo filho é o primogênito. Não tem como. Ele nasceu depois.
Só que um acordo de boca entre duas pessoas, feita aqui na terra, tudo que é ligado na terra é ligado no céu, inverteu isso no mundo espiritual. Porque Esaú vendeu a primogenitura dele para Jacó num acordo de palavra, isso se inverteu também no mundo espiritual. E a bênção da primogenitura recaiu sobre Jacó, por causa de um acordo entre os dois. Sabe o que é interessante? Jacó engana o pai dele, é abençoado e vai embora. Esaú chega lá e tenta ser abençoado, o pai fala, não, eu já abençoei seu irmão. E sabe o que é muito interessante aqui? É que se fosse nos dias de hoje, Eli, eu ia falar o seguinte, pai, meu irmão enganou nós dois, enganou você, faz de novo essa oração aí, Deus sabe que foi engano. Deus sabe que foi brincadeirinha. Deus sabe que foi engano. Ora de novo. Sabe o que Isaac falou? Impossível. Eu já determinei com a minha boca que ele era abençoado, não tem como eu voltar atrás. Eu vou dizer uma coisa, querido. Hoje é dia de você determinar coisa diferente ao teu respeito, ao teu futuro, à tua história. Existem 5 ciclos que o Espírito Santo de Deus manda que você entre. O ciclo da graça de Deus, receba a quebra de maldição, receba em nome de Cristo Jesus sobrenatural, receba aquilo que você nunca imaginou que ia merecer, a bondade de Deus, o amor dele que excede todo entendimento, receba em nome de Cristo Jesus isso, a tal ponto que você entre num ciclo de entrega, a tal ponto que nesse ciclo de entrega você age de maneira sábia, ao ponto de saber semear no seu próprio campo, honrar o seu próprio campo, ao ponto, querido, de você entender que para tudo isso, você está dentro de um ciclo de oração, querido, que não pode parar, porque é só no secreto que você consegue coisas que no mundo natural jamais você conseguiria. E claro, querido, no 5º ponto, você é o melhor profeta para mudar a tua própria história. Por isso eu não sei como você está, mas digo fraco, eu sou forte. Eu quero que você se coloque em pé agora em nome de Jesus.